E os pais, senhores e senhoras pais, vocês têm falhado. Reconheçam que vocês têm falhado. Vocês têm sido relaxados no cuidado, na educação dos seus filhos. Você tem sido um frouxo, pai. Você tem sido uma frouxa, mãe. Por ignorância, muitas das vezes. Você acha que mandando sua filha para a escola, mandando ela para a faculdade, pagando uma faculdade para ela vai ser uma pessoa feliz. Será? Para descobrirmos isso, nós temos que entender para o que a mulher foi criada. A mulher foi criada para trabalhar fora de casa, ficar se estressando, ficar sendo assediada no trabalho pelo patrão, pelo amigo de trabalho. Ela foi criada para isso? Ela foi criada para ficar competindo no mercado de trabalho? Será que ela foi criada para isso? Será que isso vai trazer felicidade para ela? Olha, nós temos aqui uma estatística. 90% das mulheres que têm um cargo na empresa alto, um cargo de gerente, um cargo elevado na empresa, de presidente da empresa, por exemplo, essas mulheres, elas estão destruídas sentimentalmente. Elas estão destruídas. Elas estão totalmente destruídas. Elas reclamam do tratamento, elas reclamam da pressão, elas reclamam de tudo. Elas não estão felizes. Foi uma grande mentira, uma grande enrascada. O que o feminismo ensinou para você, mulher, ensinou para sua filha, mãe. O feminismo ensina que a mulher é igual ao homem. O feminismo ensina que a mulher, ela tem os mesmos direitos que o homem. Ela tem o direito de fazer tudo o que o homem faz. Ela é livre para fazer o que ela quiser. Será? É assim com o seu filho, pai? É assim com o seu filho, mãe? Ele tem o direito de fazer tudo o que ele quer? Ele tem o direito de ser tudo o que ele quer? Você deixa ele fazer tudo? Você deixa a sua filhinha fazer tudo o que ela quer? Você deixa a sua filhinha ser igual a você? Pois é, assim é o homem e a mulher. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós olhamos a criação do homem. Depois que Deus criou os céus, a terra, depois que Ele criou as almas viventes na terra, depois que Ele criou toda espécie de gado, répteis, feras do campo, depois que Deus, Ele criou todos os animais, a vegetação, as árvores, os rios, as montanhas, toda a terra estava pronta, acabada de sair do forno. Faltava alguém para dominar a terra. Faltava alguém para liderar. Faltava alguém para reinar na terra. Então ele cria o homem. Ele cria o homem e isso está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 1 e também no verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Nós vemos Deus ordenando aqui para o homem dominar, liderar, para o homem controlar a terra para ele, segundo a lei dele. E depois que ele cria o homem para dominar sobre todos os animais, sobre toda a terra, sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre todas as árvores, tudo foi dado ao poder, ao domínio do homem. Então o homem passa a ser o senhor da terra, o homem passa a ser o cabeça da terra, ele passa a ser o líder, ele passa a ser o mestre de toda a terra, porque Deus assim o quis.
E então ele começa a organizar a terra, ele começa então, por intervenção divina, os animais são trazidos até ele, os animais não tinham nome. Então o mestre da terra está lá. Adão, o cabeça, o líder, o chefe, toda a terra para ele dominar. A primeira missão que ele recebe é colocar nome aos bois, colocar nome aos bichos, né? Você já ouviu esta frase? Tem que colocar nome aos bois. Adão, ele fez isso. A primeira tarefa dele de líder, de mestre, de senhor e de cabeça da terra, como foi colocado por Deus para ser, foi dar nome a todos os animais. Imagina, todas as aves, todos os répteis, todas as criações de Deus sobre a terra, os peixes, cada um foi trazido e recebeu o nome que Adão deu. Então Adão começa a dar nome aos bichos. Esse animal aqui vai chamar boi, esse aqui vai chamar leão, aquele grandão vai chamar elefante, o mais pequeno vai chamar javali, esse peixe aqui ele vai chamar pintado, aquela ave ali vai chamar gavião, aquela outra ave vai chamar águia, aquele animal ali vai chamar, enfim, jacaré, né? Aquele outro ali vai chamar macaco, o mais grandão vai chamar gorila. A primeira tarefa do líder, do mestre, do cabeça da terra, Adão, no original hebraico, Adamo, é cumprida. Então, toda a terra, todos os animais já têm um nome. Toda a terra, todos os animais já foram colocados em contato com o mestre da terra, com o líder da terra, com o chefe, o cabeça da terra, constituído por Deus, que era Adamo, no original hebraico, Adão. E nós continuamos vendo a sequência dos acontecimentos da história da criação. Adão, ele cumpre a primeira tarefa e ele vê ali que cada animal tem o seu par. Foi proposital, é claro que foi proposital. Deus deixou Adão desejar uma esposa. Deus deixou Adão ardentemente querer uma companheira. É por isso que ele colocou os casais de todos os animais do mar, da terra e do ar, as aves, para ele colocar o nome. Então ele viu o gavião e a gavioa, ele viu o boi e a vaca, ele viu o leão e a onça, né? Ele viu a baleia e o tubarão, né? Ele viu o macaco e a macaca, ele viu o javali e a javala, né? Ele viu todos os casais da terra e aí colocou o nome em cada um. Aí ele olhou para o lado e falou: olha, só eu não tenho uma companheira. E Deus sabia que Satanás estava já com o propósito de destruir o homem. Então ele falou: bom, Adão já cumpriu a primeira tarefa, colocou o nome a todos os animais. Só que ele não tem ainda uma companheira como os animais têm. Então, Deus disse: se eu não fazer uma companheira para Adão, se eu não fazer uma companheira para Adão, Satanás vai entrar em alguma fêmea de algum animal, ele vai entrar em alguma fêmea de algum animal da terra e vai tentar seduzir Adão para praticar a bestialidade sexual, que é sexo com animal. Sexo com animal, Satanás ia tentar Adão a fazer, porque ele não tinha uma companheira. Aí a história ia ser diferente. Sabe como seria a tentação do homem? Não seria a serpente tentando a mulher, seria qualquer animal fêmea tentando o homem a fazer sexo com ela, dizendo que ele não tinha nenhuma companheira e que ela estava lá, aquele animal, a boca dela, daquele animal mamífero, ia falar como a serpente falou. Só que ao invés de falar para Eva, no original hebraico, Rava era o nome de Eva no original hebraico. Ao invés de a serpente falar para Rava, Eva, comer da árvore do bem e do mal, proibida por Deus,
seria diferente. Seria um animal, fêmea, falando para Adão ter relações sexuais com ele, com aquele animal, fêmea de qualquer animal da terra que Satanás ia usar, para então ele pecar. Mas não foi assim. Deus, sabendo disso, ele falou: eu vou criar para Adão uma auxiliar. E nós traduzimos no original a palavra auxiliar como empregada. É isso mesmo. A palavra auxiliar significa empregada, né? Também de Adão. Significa esposa. Significa ali uma mulher para ajudá-lo. Mas também o significado maior é empregada, né? Como existe a profissão de empregada, de auxiliar de escritório. Muitas mulheres trabalham como auxiliar de escritório, né? Auxiliar disso, auxiliar daquilo. É uma profissão, é um emprego. Então, quando a Bíblia fala, nós vamos ler aqui adiante, que Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que esteja diante dele. Deus estava dizendo: eu vou criar uma empregada para Adamo. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque as mulheres de hoje, elas gostam de trabalhar em bons empregos de auxiliar. Elas gostam de trabalhar em empregos, né, que oferecem o melhor para elas. E imagina, Adão, ele era o rei da terra, o cabeça, o líder, o chefe. Então, Eva iria ser a empregada do rei da terra. E não só empregada, iria ser também a esposa dele. Iria ser a companheira dele em todas as horas. Iria ser com ele uma família. E a empregada dele seria ela. Isso é bom, isso é maravilhoso. Porque Adão, ele era o homem de Deus. Ele era um homem perfeito. Ele não morria. Ele não tinha nenhuma fraqueza física, vigor 24 horas. Ele era um ser que reluzia. Ele tinha luz própria, como os anjos tinham. Não tão forte como os anjos, mas o corpo dele era cercado de uma veste de luz, uma luz de glória, pois ele foi criado à imagem de Deus. Então, para a mulher, seria uma honra, seria a maior honra de todas, ser a auxiliar de Adão, o cabeça, o mestre, o chefe da terra, constituído por Deus. Então, nós acabamos de ver, Deus, ele cria o homem, e depois o homem cumpre a tarefa de líder, cabeça, mestre, chefe e senhor da terra, como foi criado para ser, dá nome aos bichos, aos animais, sente solidão, se sente sozinho, deseja uma companheira, deseja uma fêmea para estar do lado dele, deseja um recipiente para ele depositar o amor dele, a atenção dele, o calor, o carinho, as palavras de afeto dele. E aí, Deus então olha para Adão. Satanás também olha, já pensa em usar uma fêmea de algum animal para tentar Adão a fazer sexo com ele, com aquele animal. E Deus já vê o perigo e já fala: vou criar para Adão uma auxiliadora, uma mulher para servir a ele, trabalhar para ele, ser esposa dele e formar uma família. E nós vemos isso aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2 e no verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, auxiliadora, serva, idônea para ele. Vejam
Vejam Deus criando a mulher. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, a médula óssea. É o melhor lugar para se clonar uma pessoa. O melhor lugar para tirar informações do DNA da pessoa. É comprovado cientificamente. Então Deus tira da médula óssea do homem o DNA dele e faz uma serva, uma empregada, uma mulher, uma esposa para ele. Ok? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Verso 22. E da costela que Yahvé, Deus, tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Verso 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porquanto do homem foi formada. Verso 24. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Enfim, nós estamos encerrando o programa, e fica esta mensagem para você. O homem foi criado positivo, a mulher negativo. Isso está registrado no corpo humano, na genética. O homem, ele tem um genital em formato positivo. E a mulher tem um genital em formato negativo. Em formato de vaso, de recipiente, vazio. E o homem, ele tem o genital, todos sabem, em formato positivo. No qual, todos sabem que é particularmente utilizado para fazer o que deve ser feito conforme a natureza humana, Então, temos aqui a fórmula da felicidade. Temos aqui a fórmula, a hierarquia da felicidade é essa. E o apóstolo Shaul, no original hebraico, Paulo fala: Deus, ele é o cabeça de Jesus, Yeshua HaMashiach, o líder, o chefe, o mestre de Yeshua HaMashiach, Jesus, o nosso Messias. Ok? Yeshua, Jesus, o Messias, ele é o cabeça, o líder, o chefe, o mestre da igreja. Ok? Isso está plenamente esclarecido pelo apóstolo Shaul, Paulo. Todos já sabem, ou se não sabem, vai saber, porque estaremos lendo daqui a pouco, aqui no final, encerrando o programa. Então, Deus, o Pai, o cabeça, mestre, chefe, líder de Jesus, o Filho. Yeshua, Jesus, o Filho, cabeça, líder, mestre de toda a criação, inclusive a igreja. E o homem, chefe, líder, cabeça de toda a família, da mulher e dos filhos. E também na religião, e também no sacerdócio. E a mulher, a chefe, a líder dos filhos. E essa hierarquia, ela é a fórmula da perfeição. Você já imaginou se Yeshua Jesus começasse a reclamar que o Pai é maior do que ele? Você já começou a imaginar se Yeshua Jesus começasse a se rebelar contra a autoridade do Pai? Ele teria o mesmo destino de Lúcifer, Satanás, que se rebelou contra a autoridade de Deus. E, infelizmente, é isso que tem acontecido nos dias de hoje. As mulheres, a sua filha, mãe, a sua filha, pai, ela tem aprendido na televisão, nos filmes, na escola, na faculdade, na mídia, que ela é igual ao homem. Que ela pode fazer tudo o que o homem faz. E isso é uma grande mentira.
Muitas têm sido enganadas, a sociedade tem entrado em colapso por causa disso. Deus, ele criou esta hierarquia, Deus, o Pai, como acima de todos, depois vem Yeshua, Jesus, acima de toda a criação, e depois vem o homem acima da família, e depois vem a mulher acima dos filhos. Essa é a ordem. Se alguém que está debaixo da ordem de outro entrar em rebelião, acontece o caos. E é o que está acontecendo. Os filhos se rebelando contra a autoridade dos pais, da mãe e dos pais. Quantas mães que estão me ouvindo agora, que o seu filho é rebelde, que seu filho, ele não obedece você, ele não se submete a você. E você acha bom isso, mãe? Você acha bom isso? O seu filho ser obediente aos amigos dele? Ser obediente ao vício? Querer fazer o que dá na cabeça e desobedecer você? Pois bem, é um caos. A mesma coisa acontece quando a mulher, ela não quer se submeter ao homem. Ela acha que é dona do nariz dela, ela acha que pode fazer o que quiser, ela acha que pode ser igual ao homem, né? Ela acha que pode ser independente. A palavra hoje que as mulheres mais usam, né? As feministas eu sou independente. Não dependo de homem nenhum. Deus me livre de depender de macho. Não é isso? É a mesma coisa do filho falar. Imagina um filho de 7 anos falando para a mãe ou para os amigos: eu não dependo da minha mãe para nada. Eu sou totalmente independente. Não dependo de mãe nenhuma. Faço o que eu quero. Surge como uma loucura, não surge? Surge como uma loucura. Por quê? Porque na mãe tem tudo que o filho precisa. Tem o leite que ele bebe quando é amamentado, e tem os cuidados da mãe. Então, o filho depende da mãe, a mãe depende do pai, o pai humano depende de Jesus e Yeshua HaMashiach, e Yeshua HaMashiach depende de Deus, o Todo-Poderoso. É uma hierarquia. Os de baixo dependendo dos de cima. Os que vieram depois dependendo dos que vieram antes. Então a hierarquia do casamento é esse. Você homem, você mulher, você filho, você deve colocar-se no seu lugar. O filho deve se colocar no lugar de submissão e obediência total à mãe, porque ele veio depois dela. A mulher, ela deve se colocar no lugar dela de obediência e submissão total ao marido, porque ela veio depois do homem. E Yeshua Jesus, ele deve receber do homem, do marido, do cabeça, do chefe, também a submissão e a obediência total ao que ele falou, ensinou, mandou fazer, porque ele veio depois de Yeshua Jesus. Ele foi criado depois de Yeshua Jesus e dos anjos. E os anjos também se submetem a Yeshua Jesus, porque foram criados depois de Yeshua Jesus. E Yeshua Jesus, ele se submete ao Pai, porque ele foi criado pelo Pai. Ele veio do Pai depois. Eu acabei de desvendar o mistério da hierarquia da criação para todos os que estão me ouvindo. O mistério da estabilidade, da paz, é esse. Quando alguém que está sob a autoridade de outro começa a se rebelar contra a autoridade que está acima dele, o filho começa a se rebelar contra a autoridade da mãe, a mulher começa a se rebelar contra a autoridade do marido, ou o marido começa a se rebelar contra a autoridade de Yeshua Jesus, o Salvador, e em última hipótese, isso não pode acontecer,
se acontecesse, seria o caos da humanidade, do mundo, do universo, o filho se rebelando contra a autoridade de Deus. O caos está implantado. Agora você já sabe porque Satanás, ele usa a novela, o filme, ele usa a mídia para fazer o seu filho, mãe, se rebelar contra você, porque ele sabe que vai dar problema, vai dar dor de cabeça para você, vai deixar você infeliz, vai te ferir. Agora você já sabe, homem, mulher, marido, porque Satanás, ele tem usado todos os meios, o feminismo, principalmente, as novelas, a televisão, as escolas, as faculdades, a mídia, a sociedade em geral, para ensinar para a sua mulher que ela é igual a você, ela é totalmente independente de você, e ela tem direito de se rebelar contra você. Ela tem direito de não te obedecer, de não ser submissa a você, de não te servir e de não trabalhar para você. Ela tem que trabalhar fora de casa, ficar disponível para outros homens, ficar chavecando, ficar cortejando elas, para o patrão dela ficar alisando o ombro dela no trabalho, a mão. O feminismo, ele quer fazer a sua mulher acreditar nisso. O feminismo quer fazer acreditar que a sua mulher, ela pode ser líder sobre você, ela pode mandar em você. Ela pode, segundo o feminismo, se rebelar contra a autoridade que Deus naturalmente te deu como homem, chefe, líder, cabeça e mestre. Então, agora vocês sabem, porque também Satanás, ele tem usado tudo que eu acabei de falar para fazer o homem se rebelar contra Deus, contra Jesus, contra Yeshua Mashiach. Satanás tem usado muitos meios para fazer o homem acreditar. Isso é patético, mas é obra de Satanás. Fazer o homem acreditar que ele pode ser mulher, que ele pode ser fazedor de unha, que ele pode ser estilista, ficar criando roupas femininas, ficar cortando o cabelo de mulher, falando manso, rebolando e desmunhecando que nem as mulheres. Então Satanás, o objetivo dele é perverter esta hierarquia, é perverter esta ordem, é perverter esta hierarquia divina. Deus como chefe, líder, cabeça e mestre de Jesus, Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach sobre o cabeça de toda a criação, anjos e homens. E o homem como cabeça de toda a terra, inclusive da mulher e dos filhos. E a mulher como cabeça dos filhos. Quando alguma coisa sai desta ordem, dá problema. E talvez na sua família as coisas estejam dando problema porque existe algo fora da ordem. Ou o filho que não obedece à mãe, ou a mulher que não obedece ao marido, ou o marido que não obedece Yeshua Jesus. Ok? Ok? Então você, homem, você já sabe, você foi criado para dominar, liderar, ok? Você foi criado para ser o mestre, o senhor, o cabeça, o chefe de toda a terra, da sua esposa e dos seus filhos, e também na religião. A religião, né? A igreja de Deus na terra, ela foi estabelecida como o homem, como os administradores, o homem como os cabeças da religião. Ok? Ok? Agora você já sabe. Você já sabe. E tudo está saindo fora do lugar. Acabamos de falar. Os filhos desobedecendo a ordem da mãe. As mulheres desobedecendo aos seus maridos. Maridos desobedecendo a Yeshua Jesus.
É por isso que a sociedade está um caos. A sociedade está à beira de um colapso. Já colapsou, já está colapsado. Até nas igrejas a coisa está feia, o negócio está colapsado. A estrutura atual da sociedade é totalmente contra a estrutura que Deus estabeleceu na sua palavra. Totalmente contra. E nós estamos falando especificamente da família, do casamento. Totalmente contra. Por exemplo, nós vamos começar pelos homens. Nós vamos começar falando dos homens. Vamos começar falando dos líderes, dos chefes, dos cabeças que Deus estabeleceu sobre toda a terra, sobre a sociedade, sobre tudo, a família e a religião. Tudo. Qual é as coisas que estão fora da ordem na vida dos homens? É muito simples. Satanás tem usado todos os meios que nós já citamos aqui, mídia, televisão, sociedade, internet, escolas, faculdades, tudo, filmes, para transformar o homem que foi criado, nós acabamos de ler em Gênesis, como cabeça, líder, chefe e mestre de toda a criação na terra. Satanás, ele trabalha para transformar este homem com este potencial em um moleque, em uma criança, jogando videogame e indo para as baladas, usar as moças para sexo como objeto sexual, para seu próprio prazer e egoísmo, e depois descartar essas moças como lixo, sem sentimento algum, para sofrerem muitas das vezes com o filho, fazendo muitas crianças sofrerem sem pais. Essas crianças sem pais, elas crescem revoltadas e ficam facinho para Satanás transformar elas em criminosas, usuários de droga, né? Pessoas revoltadas, pessoas que estão numa situação emocional e psicológica carente, não tiveram o apoio, as palavras, o amparo de um pai, de um homem, o referencial de um homem. Isso também comprova que ajuda, estimula essas crianças homens a entrarem para o mundo do homossexualismo. Porque elas não têm o referencial de um pai, o carinho de um pai homem, e Satanás trabalha para elas conseguirem isso, transformando-se em um objeto sexual para outros homens. O homossexualismo. Tá vendo, homens? Tá vendo o que dá? Você se relacionar com uma mulher ou com uma moça, enganar ela, usar ela para sexo como objeto e descartar? E é o que mais tem, gente. O que mais tem é homem vagabundo, pervertido, cafajeste, inútil, fazendo isso. Com meninas de 10 anos, 11 anos, 12 anos. Eles fazem isso nas festas de funk, usam a mulher como objeto. Você vê pelas letras dessas porcarias sujas, imundas, que passam com os carros ligados na rua. Literalmente falando coisas totalmente imorais sobre a mulher, colocando ela numa posição de lixo. Lixo, 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 lixo. Objeto, objeto, descartável, descartável, descartável. Esses homens, eles também usam as moças nas noitadas, nas baladas, né? Como objeto. Muitos outros, eles namoram essas moças, né?
Aí quando eles conseguem o que querem, abandonam e partem para outra. Então está um caos. Os homens não estão cumprindo o papel deles de machos, de homens, de líderes. Os homens hoje se casam, não tem nem casa para colocar a mulher. Não tem nem casa própria para colocar a mulher. Quem está pagando para as filhas casar é os pais. Quem está pagando, comprando casa, dando casa para as filhas casar é os pais, porque os homens, os maridos, que era para ser o líder, o cabeça, o chefe, não juntou dinheiro, gastou tudo nas baladas, gastou tudo festa, diversão, comprando roupa de marca, né? E aí, na hora que eles vão casar, é um moleque, é um menino, não sabe fazer nenhuma das coisas que Deus ordenou e criou ele para fazer. Liderar, administrar, são crianças. E isso tem provocado um caos na sociedade. Pais pagando para as filhas casar, e caro. E quando a filha não casa, nem pagando, veja bem, em muitos casos, nem pagando para a filha casar para o rapaz, o camarada não casa. Aí abandona o filho, sobra para quem cuidar? Para o pai, para a mãe da moça. E eles continuam lá, na gandaia, na zona, né? E contaminando as mulheres, contamina uma aqui, né? Engana uma ali, tira a virgindade dela lá, e a sociedade está um caos. Então nós vemos aqui os pais pagando para as filhas casar. Na Bíblia nós vemos os homens pagando para os pais para casar com as mulheres. É diferente. Os homens pagavam dotes. Sim, eles pagavam um dote demonstrando que ele tinha condição de tirar a moça da casa dela e cuidar dela. É para isso que servia o dote. É para isso que servia o dote. Para o rapaz provar para a família que ele era uma pessoa de bem e tinha condição de sustentar a filha deles. Hoje não. Hoje a situação está diferente. Pais pagando para a moça casar. E nem assim os homens querem. Então você vê que os homens estão depravados. Os homens não estão fazendo o papel deles. Os homens não estão liderando, não estão fazendo o papel de mestres, de senhores, não. Estão fazendo o papel de moleques, estão fazendo o papel de crianças, estão fazendo o papel de imbecis, de idiotas, de débil mentais. Então você homem, você rapaz, olha, você nasceu, segundo a Escritura Sagrada, para ser líder, cabeça, chefe. Está tudo na sua responsabilidade. O sustento da sua mulher, está na sua responsabilidade. A sua casa própria, para ela morar com você. Está na sua responsabilidade. Tudo. Haja como tal. E olha, eu estou falando aqui, gente, mas eu estou com vontade de falar muita coisa. É muita coisa. Se a gente começar a pegar os detalhes dessa sociedade, totalmente fora do lugar, a gente vai longe. Eu estou falando aqui e, olha, é lamentável, é triste. Nem nas igrejas onde se lê a Bíblia, se segue a Bíblia, se supõe seguir a Bíblia, as coisas elas acontecem do jeito que deveriam. Nem lá, nem lá. Nas igrejas por aí, gente, os rapazes usam as moças dos mesmos modos que os rapazes do mundo. Usam, namoram, se deitam com ela, parte para outra. E o pior é que continua lá,
tendo comunhão com a igreja, né? Gente, nas igrejas por aí, você vê o modo com que as moças se vestem. Gente, enfim, mas estamos falando dos homens. Nós estamos falando aqui dos homens, os homens falhando no papel de cabeça, líder, chefe e senhor, como foram criados para ser. E o homem realmente ele tem falhado. Tem sido moleque, criança e muitas outras coisas que não é nem bom falar aqui. Estão falhando, estão no topo da responsabilidade das coisas negativas aqui que nós estamos falando, né? Aqui no programa de hoje. Aí depois que o homem é demonstrado agir dessa forma, totalmente contra aquilo que foram criados para ser líderes, mestres, cabeças, senhores, nós vemos as mulheres ouvindo a voz da serpente, ouvindo a voz do feminismo. E também nós vemos depois disso os pais. Gente, os pais perderam a noção, perigo. Os pais hoje, eles colocam os namorados da filha dele no quarto dela, leva café da manhã, leva também o almoço e a janta. E não se importam com o que é feito lá. Agora, antigamente, é só você conversar com uma pessoa de 50, 60 anos, há 20 anos atrás, o rapaz que usava uma moça e abandonava para proteger a honra da moça, para proteger a honra da família, sabe o que era feito? O pai da moça, o irmão da moça ia até o rapaz e falava: minha filha, minha irmã, ela não é cachorro. Você vai casar com ela ou você vai morrer. Eles faziam isso, eles defendiam com unhas e dentes a honra da filha e da família. Hoje não. Hoje os pais, eles não se importam com a honra, a pureza da filha e muito menos com o nome dele e da família. O importante para ele é que a filha tenha estudado e tenha um emprego. O que ela faz lá na escola, na faculdade ou no emprego é problema dela. E já virou uma coisa normal. Os pais colaborando para a exploração sexual da filha. Então, gente, nós temos que ler a Bíblia e praticar o que está na Bíblia e só assim seremos felizes, só assim faremos com que a sociedade seja organizada, a família e a igreja. Então, você que está me ouvindo agora, é muito sério sobre o que estamos falando aqui. É muito sério. Vamos fazer as coisas certas. Para quê? Para a gente não ter dor de cabeça. Tá bom? Marido, seja homem. Lidere sua família com sabedoria. E só em últimos casos, use a força física. Só em últimos casos, quando não tiver mais jeito. Aí você usa a força física. Porque diz a palavra de Deus: a vara é para o lombo dos tolos. A vara, ela foi criada para ser utilizada para castigar, doutrinar os tolos. O que é uma pessoa tola? Uma pessoa tola é uma pessoa que não pensa, uma pessoa que não obedece algo, uma autoridade constituída por Deus. Isso é uma pessoa tola, ela não ouve as palavras, ela não para pensar, ela não analisa as palavras. Ela não presta atenção nas palavras que são ensinadas, os fatos que são apresentados para ela. Ela age, não, ela ouve, mas fala: não, vou fazer do meu jeito. É uma pessoa que não pensa. Para essas pessoas é criada, segundo a Escritura Sagrada, a vara, o castigo, a surra para o filho tolo, para a mulher tola e para homem tolo. Todos os tolos, a vara, o castigo foi criado para eles. A gente já vê muitas coisas acontecendo com os homens.
né? Eu mesmo já ouvi muitas histórias, homens tolos. O que acontece com esses homens tolos? Eles apanham da polícia. Esses homens tolos, eles praticam crimes, eles fazem coisas erradas contra a lei, né? E aí, a polícia vai lá dar um cacete no camarada, para ele tomar jeito, né? Já ouvi muito isso, e isso acontece até hoje. Homens tolos que não dão ouvidos às palavras do pai, da mãe, né, da lei, eles apanham mesmo, eles levam mesmo muita bordoada, né? E também muitas mulheres tolas que o marido fala, explica, conversa, ensina, fala, explica, conversa, ensina. Ela não dá ouvidos e aí acaba recebendo de presente, como diz a Escritura Sagrada, no lombo, né? Recebe no lombo ali as chibatadas da vara, do castigo, da surra, e por merecimento, né? São tolas. Filhos tolos também, os filhos, muitos filhos tolos, a mãe fala, a mãe ensina, a mãe explica, a mãe aconselha, ele não dá ouvidos, e aí entra na vara, entra no chicote, porque é um tolo, é um menino tolo, né? E, querida audiência, eu sei que tem agora senhores, senhoras, jovens, mulheres, rapazes, crianças me ouvindo. Tudo que vos falo é de acordo com as Escrituras Sagradas. Tudo que eu vos falo é de acordo com a lei divina. E o segredo da felicidade é obedecer às leis de Deus. Obedecer à palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Muitas pessoas, elas são infelizes agora, estão presas no presídio. Por quê? Porque não obedeceram à lei brasileira. Não obedeceram às leis do Brasil. Estão lá pagando o preço na cadeia. Outras, né, deveriam estar lá, mas estão soltas. Deveriam estar lá, mas estão soltas por causa do dinheiro. Compra juiz, compra advogado, compra promotor, e enfim. Mas um dia vai chegar a vez dela, pode ficar tranquilo. Plantou, vai colher. É a lei da semeadura. Tem como, né? Então o segredo para você, homem, é seguir a lei de Deus e ser o macho, o líder, o cabeça, o chefe, com sabedoria. Saber falar, ensinar, aconselhar e só em últimos casos, usar o castigo. Né? E você, mulher, o segredo para a sua felicidade é fazer aquilo que você foi criada para fazer. Auxiliar o seu marido, trabalhar para o seu marido, ajudar o seu marido, ok? Submissão e obediência ao seu marido, mansidão, delicadeza ao seu marido, ok? Esse é o segredo para você, mulher, ser feliz. Não é estudar, não é ser juíza, advogada, doutora. Isso não vai trazer felicidade nenhuma para você. Você não foi criada para isso. É a mesma coisa de pegar um carro criado para andar na terra e querer fazer dele um barco e querer andar com ele na água, no rio e no mar. Vai afundar, vai dar problema, vai afundar. E quantas mulheres que estão me ouvindo agora, elas estão afundadas sentimentalmente. Elas estão presas no profundo da desilusão. Por quê? Porque escolheram o caminho da serpente. Escolheram o caminho da rebelião, da desobediência. Ok? Escolheram esse caminho. E como já foi comprovado aqui, temos vários casos de pessoas que são presidentes de empresa, mulher. Elas escreveram, olha, eu quero voltar a ser mãe, eu quero ter filho, eu quero ter um homem para chamar de Senhor e obedecer e agradar a Ele, servir a Ele, ser submissa a Ele. Eu quero isso. A presidente de uma empresa. A presidente de uma empresa multinacional falando isso. Dizendo que quer agora casar, ser mãe, ter um marido para chamar de Senhor, ser submissa e obediente a Ele, porque ela nunca foi feliz e realizada.
e ela disse que foi enganada pelo feminismo. Ela foi enganada pelo feminismo que ela aprendeu na escola, na faculdade, na mídia, nos jornais, e enfim, de todas as formas. Então, nesta programação, você está ouvindo a verdade para a sua vida. A verdade que Deus deixou, que é para fazer, como que é, o segredo da felicidade sentimental. O segredo da felicidade e da realização do homem como homem, da mulher como mulher, do filho como filho e até do ser humano como criatura de Deus. Todo ser humano, o segredo da felicidade dele é obedecer, ser submisso e obediente totalmente à lei divina. O homem cumprir o papel dele dentro da lei divina, da criação. A mulher cumprir o papel dela e o filho cumprir o papel dele de filho. Ok? Esse é o segredo, não tem para onde fugir. Se você quer ser feliz, você quer ter uma família abençoada, você quer ser... Olha, faça isso. Leia a Bíblia, siga a Bíblia, esquece o que o mundo fala, esquece o que é televisão, esquece tudo e faça o que Deus ordena. E o que Deus ordena para o homem é isso, é ele ser o chefe, o cabeça, o mantenedor da casa, trabalhar, ter a casa dele para receber a mulher, sustentar ela, os filhos, inventar alguma coisa em casa para a mulher trabalhar para ele, porque, gente, ser líder é isso. É calcular o perigo, é projetar o que pode acontecer em cada situação. E nós sabemos que é grande o número de casos de traição de mulheres que trabalham fora. É muito grande. Gente, marido, leia a Bíblia. O apóstolo Shaul, no hebraico Paulo, ele deixa bem claro que a mulher é o vaso mais fraco. A mulher foi enganada pela serpente, não o homem. Por que Satanás foi na serpente e a serpente ela foi levada até a mulher? Porque ele sabia que a mulher tem o psicológico emocional fraco. A serpente chegou com uma conversa ali e levou ela na conversa. Porque a mulher ela é mais fraca. Ela é mais fraca psicológica e emocionalmente. Ela não pensa, ela não é racional. Ela vai pela emoção. E Satanás sabia disso e usou essa brecha para derrubar ela e depois Adão. Então você, marido, Deus criou você, depois criou a mulher para trabalhar para você, ser a sua mulher, sua empregada, gerar filhos, e isso é uma família dentro da Bíblia. Tem para onde correr. Agora, você deixa a sua mulher ir trabalhar fora? Você já pensou? Pense agora como líder, pense comigo. Você que tem uma mulher e você manda ela para trabalhar fora. Você já pensou nas consequências disso? Você já pensou que a Bíblia fala que ela é fraca emocionalmente e psicologicamente? E o que mais tem nesse mundo é homem perverso, vagabundo, que não respeita a mulher casada e conversa e alisa. E você está longe e não pode fazer nada? Lá no trabalho dela, o patrão, o amigo de trabalho, o segurança. Você já pensou nisso? Que isso pode destruir a sua família? Você já pensou nisso? Que ela pode cair em tentação? Você já pensou que você está empurrando ela para ser tentada? Você já pensou nisso? Então pense agora e tome uma decisão. Seja homem, seja macho, seja líder, seja o senhor, o chefe, o cabeça, como Deus criou o homem para ser. Lidere sua família, lidere sua mulher. Imponha limites. Gente, esse negócio de WhatsApp, internet, computador em casa para a mulher usar enquanto o marido vai trabalhar, celular para a mulher que tem WhatsApp, que tem internet, é a maior fria do mundo. Gente, o que pode ser feito com o celular, que tem internet, com o computador em casa, marido, o que a sua mulher pode fazer com isso você não imagina. E o que homens perversos do outro lado vão tentar fazer com ela, você não imagina. Marido, seja homem, coloca limites, imponha limites na sua mulher para o seu próprio bem e o bem dela. Ela é fraca psicologicamente, ela é fraca emocionalmente.
Deus criou você para ser o racional, pensar nas consequências, e você não está pensando. Você não pensa porque você não foi ensinado a pensar. Aqui você está sendo ensinado a pensar e agir como Deus criou você para ser: homem, chefe, líder, cabeça e o mestre. Você tem que calcular as consequências, você tem que prever o que vai acontecer com cada atitude sua e da sua mulher e do seu filho. Isso é ser um mestre, um cabeça, um líder. Então, se você já sabe que a mulher, segundo a Bíblia, é o vaso mais fraco, psicológico, emocional, você colocar ela à disposição de homens que vão cair matando no psicológico e no emocional dela para se aproveitar, você está sendo um tolo. Você está sendo um incauto, um desavisado, um ignorante, tá? Então, gente, tá tudo errado. Eu tô falando aqui, tentando abrir a sua mente para você passar a colocar as coisas no lugar segundo as Escrituras. Gente, o maior meio de contaminação das mulheres hoje, meninas, é através do celular com internet. Gente, o que era feito antigamente de imoralidade sexual por uma pessoa adulta, em um ano, antigamente, para uma pessoa adulta ter acesso à imoralidade sexual, que hoje uma pessoa, um jovem, um adolescente de 12 anos para cima, 13, 14, 15, ele tem acesso em um dia pela internet, no computador, em casa, no quarto fechado ou no celular, em um dia, a imoralidade sexual que ele tem acesso, que ele é submetido em um dia pelo celular com internet ou computador com internet no quarto dele, antigamente demorava um ano e a pessoa tinha que trabalhar muito para praticar a imoralidade sexual, para praticar a perversão. Ela tinha que trabalhar muito, ela tinha que penar, correr atrás para conseguir fazer e praticar a imoralidade. Hoje, com um dia no computador, no quarto do menino, da menina, da mulher, da moça, do rapaz, da esposa, no quarto fechado ou no celular com internet, é um dia. Então nós temos o que? Uma geração de meninos e meninas, adolescentes, jovens, pervertidos, com a mente suja, totalmente depravados. Nós temos uma geração de mulheres, de esposas infiéis, porque quando o marido sai para trabalhar, ela entra na internet, se mostra na internet para outros homens, vê outros homens nus, pelo celular com internet, WhatsApp ou pelo computador. Ok? Nós temos uma geração depravada, perversa. Isso deveria ser ensinado na sua igreja. Você, homem, a cortar a internet da sua casa, cortar a internet da sua filha, do seu filho, da sua mulher, da sua esposa, ok? Cortar, impor limites para o bem deles e seu. Quantos casamentos destruídos por causa da internet? Gente, quantas meninas? Gente, olha, eu estou falando aqui, mas eu fico sem palavras. Tanta coisa acontecendo no mundo, e só as pessoas que dão ouvidos à lei, à palavra de Deus, vão ser protegidas. Vão ser protegidas e vão ser as únicas que vão ser poupadas desta destruição familiar, ok? Então, tá tudo errado hoje. É muito poder na mão de quem não tem capacidade para administrar o poder. Hoje, qualquer adolescente, qualquer jovem, ele tem acesso à internet no celular, e lá no quarto dele, lá no quarto dela, eles fazem as piores coisas do mundo. Você não tem noção. Foi feito um levantamento do que esses jovens aprontam na internet. Menino e menina, moça e rapaz, esposa casada quando o marido vai trabalhar. É muita abominação, gente. Então, sobrou para quem? Colocar ordem na casa.
para os pais que têm filhas e filhos, crianças, adolescentes e jovens, menino e menina, moça e rapaz, né? E para os maridos que têm esposa. Para os maridos que têm esposa. Colocar limite. Mas hoje, gente, me perdoa falar isso, mas eu tenho que falar. Essa é a verdade. Os maridos, os homens estão tudo frouxos, os pais piorou. Como eu acabei de falar, os pais pagam para as filhas casar, ainda assim os homens não querem, dando casa para a filha casar com o cidadão, o rapaz sai fora, deixa o bebezinho que ele fez para os pais cuidar e tratar, sustentar, não pagam pensão, e enviam as filhas para serem usadas, abusadas sexualmente na escola, na faculdade, porque os homens fazem isso mesmo, eles dão de cima, chamam para sair de carro, levam para o motel e os pais lá, como se nada tivesse acontecido. Como se a filha dele tivesse fazendo o melhor negócio do mundo. Para os pais hoje, o importante é o diploma. E o emprego e o dinheiro. A pureza já era. Você vai dar conta disso, pai. Você vai dar conta disso, mãe. A palavra de Deus ensina, ela ensina que tem que ser doutrinado por você. É você que tem que ensinar. Se você tivesse feito a sua parte, pai e mãe, eu não estaria aqui fazendo a parte de levantar esse assunto para você pensar. Eu não estaria aqui. Mas, gente, olha, está demais. Está muito, muito sério a coisa. E nós temos que colocar no lugar, fazendo a nossa parte. Marido, homem, sendo homem, marido, macho, líder, mestre e o senhor do lar. Pais e mães sendo rígidos, preservando e lutando pela honra da sua filha, preservando e lutando pela pureza da sua filha, porque ela vai ser, no futuro, uma mulher de um homem que vai formar uma família. E se você não educar ela a ser o que deve ser, casar virgem, pura, e se você, pai, não educar o seu filho a ser um cabeça, um responsável, um mestre, um líder, um chefe, um senhor do lar e da família, ele vai crescer usando as mulheres, contaminando as mulheres, indo para balada, jogando videogame, indo para o Hopi Hari e fazendo com que a sociedade seja o que é. Essa situação depravada, deplorável, até mesmo dentro das igrejas. Até lá, né? A gente vê, gente, olha, a foto de pessoas de igrejas, a gente vê lá a foto do congresso de jovem, as meninas vão de mini saia e colocam a mão no meio da perna, com metade das pernas da parte de cima de fora, para não mostrar a calcinha. Para não mostrar. Porque se ela fazer assim, descuidar, abrir a perna, vê tudo. Cadê os pastores? Cadê os líderes desses locais para colocar ordem no negócio, para ensinar, para colocar o ensinamento na mente dessas pessoas? Gente, está uma bagunça, uma baderna. E você, pai, você, mãe, tem a obrigação de defender a honra, a pureza da sua filha. Você, pai, você, mãe, tem o dever de ensinar o seu filho para ser um líder, um cabeça, um chefe. Porque assim é na lei divina e assim deve ser. Qualquer coisa fora disso é dor de cabeça, é problema e caos. E talvez você, pai e mãe, já tenha sofrido por isso. Você deixou a sua filha frouxa, o seu filho frouxo. Hoje, você está aí com um bebê para você cuidar que não é seu, é da sua filha com outro homem. Você, pai, você está aí com o seu filho nas suas custas, com 40 anos de idade, morando com você, não quer saber de trabalhar, não quer de formar uma família, só quer saber de ir para a gandaia, só quer saber de ir para as baladas, só quer saber de praticar a imoralidade sexual, não quer filho, não quer família, não quer família. E assim sucessivamente. Então, a responsabilidade é nossa, pai, mãe e marido. É nossa. Colocarmos as coisas no lugar.
E você jovem, você rapaz, você moça, você menina, a partir de hoje, fazer a sua parte. Talvez você não tenha um pai, uma mãe para te educar. Agora você está tendo acesso ao próprio Deus te educando. Faça isso e seja feliz. Esse é o caminho. As meninas, a pureza, a virgindade. Se programar para casar, ser uma dona de casa, submissa, obediente ao marido. Trabalhar para o marido, auxiliar o marido. E você, homem, menino, rapaz, moço, jovem, ser o cabeça, ser o chefe, ser o provedor, trabalhar, comprar a casa, preparar o terreno para formar uma família, sustentar essa família, sustentar, cuidar e proteger a sua mulher e os seus filhos. Isso que é uma família. Isso que é a segunda maior instituição criada por Deus no universo, a família. No céu nós temos a família angelical, aqui nós temos a família humana, espiritualmente temos a família, a igreja. Agora, não é ensinado na igreja, não é ensinado. Cadê os líderes? Cadê os chefes das igrejas, os pastores, os bispos, os apóstolos? Cadê? Olha, gente, estou triste. Eu estou falando isso com vocês para o próprio bem de vocês, mas eu estou triste. Eu estou muito triste com a situação que está o mundo, as moças, os rapazes, as famílias, os pais tendo que cuidar de filhos de homens que usam a filha e descartam como lixo. É muito triste isso, gente. É muito triste ter que falar isso para você. Mas eu tenho que falar. É a vontade de Deus. A decisão é sua. A decisão é sua. Ser o que Deus criou para ser ou ser o que o mundo quer que você seja. O que você prefere? Pense nisso.